Olá, boa tarde, queridos alunos do nono ano. Gente, nós vamos iniciar nossa aula hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto de equação do segundo grau, ok, gente? Só que na aula de hoje nós vamos aprender um conteúdo novo, certo? Não é novo porque é a continuação de equação do segundo grau, mas nós vamos aprender sobre as raízes e a solução da equação do segundo grau, tá certo? Vamos verificar alguns exemplos de aplicação, tá certo? Ok? Tem alguns exercícios aqui que eu vou mostrar para vocês como é que resolvemos uma equação. A equação ela é incompleta, tá certo? Ou seja, ela não tem o termo B, são equações do tipo que só tem o termo A e o termo C, como vocês podem verificar aqui, ó, 4x ao quadrado, o coeficiente aqui do x ao quadrado é o A, que é 4, e o coeficiente aqui é o termo independente, o outro coeficiente que é o C, tá certo? Então o termo B não tem, é zero, tá certo? Vamos resolver esta equação aqui para vocês verem como é que fica, tá certo? Vamos à solução. Primeiro, nós temos que entender que essa equação é uma equação incompleta, tá certo? E o B é zero, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, nós vamos, para resolver essa equação, nós vamos isolar o x. Esse x aqui ao quadrado, ele vai ficar isolado, tá certo? Isso significa dizer que o 16 vai ter que mudar de lado, como também o número 4, tá certo? O coeficiente 4. Então, veja só. Aqui nesse primeiro exemplo, o que é que eu faço? Eu passo menos 16 para o segundo membro, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Aí eu fico com 4x ao quadrado igual a 16. Então, x ao quadrado, eu agora divido 16 por 4, porque a regra diz, se o número está multiplicando, ele só muda de lado se for dividindo, se está multiplicando uma letra. Então, aqui nós temos, ó, 4x ao quadrado está multiplicando aqui, então ele passou dividindo, então ficou x ao quadrado igual a 16 sobre 4. Aí nós fazemos o inverso da potenciação, que é a raiz, que é a radiciação. Sabemos que 16 dividido por 4 vai dar 4. Então nós vamos ficar com x igual a raiz quadrada de 4. Ou mais ou menos a raiz quadrada de 4, certo? Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Aí nós temos x igual a mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque se eu elevar o 2 ao quadrado, vai dar 4. E multiplicar 4 vezes 4, 16. Se eu elevar o menos 2 ao quadrado, também vai dar 4. Da mesma maneira, se eu multiplicar 4 vezes 4, vai dar 16. Tá certo, gente? Então aí, esse foi o primeiro exemplo. Vamos ver agora outro exemplo aqui, ó. Continuando. Ó, nesse exemplo aí que nós resolvemos, notamos que a raiz quadrada de 4 pode ser mais 2 e menos 2, pois esses dois números elevados ao quadrado dá 4, tá certo? Como eu falei para vocês. Assim, as raízes dessa equação, 4x ao quadrado menos 16 igual a 0, são x igual a menos 2 e x igual a 2, certo? Aí nós damos a solução, ó. S de solução, sempre colocamos a solução entre chaves, tá certo? E separamos por ponto e vírgula os resultados. Então, a solução aí dessa equação é menos 2 e mais 2, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, tá certo? Neste novo exemplo aqui, ó, nós temos determine os valores de x que tornam a equação 3x ao quadrado menos 21 verdadeira. Vamos à solução. 3x ao quadrado, nós vamos passar o 21 para o outro lado, tá vendo? Ó? Note que 21 aqui é menos e quando ele muda de lado fica negativo, tá certo? Aliás, fica positivo. Ele era negativo, ficou positivo, ou seja, troca o sinal. Então, o número, quando muda de lado, numa igualdade, ele muda de sinal. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou dividir, vou passar o 3 dividindo o 21. Então, vou ficar com x ao quadrado igual a 21 dividido por 3, ok? Então, o que está multiplicando passa dividindo. Agora eu tenho, ó, o resultado. X ao quadrado é igual a 7. 21 dividido por 3. Vamos continuar aí, ó. Então, x é igual
a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Como eu falei para vocês, ó, o x ao quadrado, o inverso dele é a raiz quadrada. Então eu tiro o quadrado do x e transformo na raiz quadrada. Por que mais ou menos? Porque é uma raiz quadrada. O x está elevado ao quadrado. Então, tanto faz o mais raiz de 7 ao quadrado, como o menos raiz de 7 ao quadrado. E se eu elevar ao quadrado e depois multiplicar por 3, vai dar mais 21, ok? Vamos aí continuar. Ó, a solução vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 7. Vamos agora ao terceiro exemplo. Olha, determine os valores de x que tornam a equação 4x ao quadrado menos 4 verdadeira, tá certo? Então, gente, vamos à solução aí desse terceiro exemplo. Ó, 4x ao quadrado menos 64 vai passar para o segundo membro da igualdade, vai para o lugar do zero, tá certo? Ó, então, no lugar do zero, passou o 64, só que era menos aqui, ó, como vocês podem ver, mudou para mais 64. Agora, o 4 vai passar dividindo 64, tá certo? Então, nós temos aí, ó, x ao quadrado vai ficar igual a 64 dividido por 4, ok? Continuando, vamos ao resultado. X ao quadrado, 64 dividido por 4, vai dar 16. Agora, como eu falei para vocês, o inverso da potência é a raiz. Vamos escrever agora a raiz quadrada de 16. Então, nós vamos ter, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, tá certo? Finalmente, nós temos x igual a mais ou menos 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Por que mais ou menos? Mais uma vez explicando a vocês, porque x está elevado ao quadrado. Tanto faz eu elevar o 4 ao quadrado, dá 16. E o menos 4 também ao quadrado, dá a mesma coisa, 16 do mesmo jeito, tá certo? Então, vamos aí a outros exemplos, tá certo? Então, eu deixo agora aqui alguns exemplos para que vocês resolvam, vocês tentem resolver, tá certo? Temos aí, ó, resolva as equações incompletas do segundo grau. Esses exercícios são semelhantes aos exemplos que eu resolvi e mostrei para vocês, certo? Não tem o termo B é zero. Só tem o A e o C, tá certo? Aí vocês vão isolar, passar esses números, que são os termos independentes, para o segundo membro da equação, tá certo? E vão trocar de sinal. Depois, vocês vão dividir pelo valor de A, caso exista o valor de A, tá certo? Temos aqui na letra A, 5x ao quadrado menos 25 igual a zero. Temos aqui na letra B, ó, menos 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Temos na letra C, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Letra D, menos 10x ao quadrado mais 490 igual a zero. Na letra E, 9x ao quadrado menos 81 igual a zero. E na letra F, menos 8x ao quadrado mais 32 igual a zero. Ok, gente? Então, tentem fazer esses exemplos aí, tá certo? Para fortalecer aí o aprendizado, tá certo? Ok, obrigado aí pela aula de hoje.